Boa noite, gente. Boa noite. É um prazer muito grande estar com vocês, seja às quintas-feiras na tarde, né? Ou às segundas, nesse horário convidativo das 20 horas. E a gente traz aquele abraço muito fraterno da Casa de Eurípides Barçanufo, a qual nós pertencemos desde a época da mocidade. E foi nessa entrada aqui do terceiro livro, do Livro dos Espíritos, que eu chego à mocidade do Eurípides, há mais ou menos 40 anos atrás, né? A gente chega lá e é exatamente as leis morais, o bem e o mal, que talvez seja estudado na semana que vem, que o estudo é sequenciado, né? É você que vai falar? Então, foi aí que eu cheguei, viu? E passou 40 anos e a gente vê que não aprendeu nada, né? Não aprendeu nada. E a gente está estudando, né? Aliás, nós vamos falar sobre isso hoje, né? As dificuldades de assimilar, né? Principalmente as leis morais, né? Quando eu estava nessa época da Mocidade Espírita, eu era muito engajado ao evento da Comerge, que naquela época era muito mais humilde do que acontece hoje. Hoje tem mais de 50 polos, né, de Comerge, chegando a 60, se não me engano, de ENEF também. Hoje é um negócio assim que eu não sei nem como é aquela turma lá do CERJ consegue organizar, que hoje eu estou mais centrado no ENEF, né? E aqui também, parece que tem o ENEF também, no período do carnaval. Mas na nossa época, 40 anos atrás, a Comerge era feita de uma maneira assim muito simples, né? Com no máximo 100, 150 confraternistas, né? E a gente costumava chamar sempre o nosso querido Divaldo, lá no Instituto de Educação, né? Principalmente quando era feito a Comerge daquela época, lá no Instituto de Educação. Então o Divaldo sempre vinha, né? Ele aproveitava, fazia o ciclo de palestras dele também no Rio, mas sempre dava um pulinho lá quando ele podia. E eu me lembro que ele falava com jovens ansiosos, né? Em relação a compreender melhor as leis morais, e ele dizia coisas assim interessantes que, devido ao nosso estágio inicial, isso depois eu fiquei sabendo por Emmanuel, né? Que Emmanuel sempre afirmou que nós somos crianças espirituais. Então nós estamos no início do nosso caminhar de espírito, né? Espírita que somos hoje, nesse caminhar infinito da evolução do espírito, nos primeiros degraus dessa escada maravilhosa que não tem fim. Então estamos nos primeiros degraus, tanto que estamos hoje encarnados num planeta de provas e expiações, passando lentamente e em breve, dentro de 200, 250 anos, como os amigos espirituais afirmam, será consolidado um planeta de regeneração, dentro de 200, 250 anos. Então, nesse processo de transição, muitas coisas acontecem, inclusive a nossa dificuldade de entender coisas que para os espíritos superiores são coisas hoje elementares, mas nós temos essas dificuldades. E muitos jovens faziam naquela época pergunta ao Divaldo, né? E o Divaldo dizia que a necessidade de estarmos passando por esse momento, e é a mesma fala do Chico, hein, pessoal? Para você ver que eles estavam sintonizados, né? Espíritos que estavam sempre sintonizados com a espiritualidade maior. E o Chico falava isso também, que a necessidade da gente passar por esses momentos, né, é de começar a abrir a nossa noção em relação a coisas que nós ainda não tínhamos certeza se conseguiríamos entender. Uma delas é na área da moralidade. Tem pessoas que não estão nem aí para as consequências vamos dizer assim, das coisas ilícitas, né, que realizam. Não estão nem aí. Fazem o mal, não ficam com a consciência pesada, ou então quando fazem algum delito ou alguma coisa, nem que seja por acaso, mas que prejudica o próximo, não estão nem aí. Enquanto que outros, por um pequeno deslize, não conseguem nem colocar a cabeça no travesseiro à noite.
E alguns até dizem, eu queria ser igual aquela pessoa, não está nem aí para o mundo. As coisas estão acontecendo, ele não está nem aí. Graças a Deus você não é assim, né? Você já evoluiu um pouco. Você já se preocupa com o próximo, dentro da sua limitação, como espírito imortal que é. Ainda temos muito que crescer. Então as dúvidas eram muito grandes. Inclusive, ele, certa vez, o Divaldo falou que se a gente fizesse um exercício íntimo de reflexão, conseguiríamos, isso eu me lembro muito bem, ele estava aqui, eu estava na terceira fileira lá do auditório lá do colégio, né? Então ele falava que se a gente fizer um exercício de reflexão, a gente consegue casar os 10 mandamentos com as leis morais que Kardec lista para nós aqui no início do livro 3º do Livro dos Espíritos. Lei da adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da liberdade, lei da destruição, justiça, amor, caridade, todas aquelas. Ele diz que cada uma consegue se colocar lado a lado dentro dos 10 mandamentos. É um exercício de reflexão íntima. E que se você for realizar realmente com muita tranquilidade, reflexão, você vai ver que vai conseguir conciliar-se. Mas estamos entrando agora, já passamos do início do século XXI, estamos em pleno 3º milênio, e nós vemos uma geração chegando, uma geração diferente no aspecto principalmente intelectual, e com alguma coisinha do espiritual, porque são 2 asas, né? A asa da intelectualidade e da moralidade, que deve bater juntas. Essa garotada que está chegando agora é muito inteligente, mas carece e muito da ajuda dos pais responsáveis, educadores, em relação ao aspecto da moralidade. Então é uma fase em que a presença do pai e do responsável se faz presente, necessário, para que ele possa unir a intelectualidade que já traz, a parte científica que esse espírito já traz, com a conduta para o bem, para as coisas boas, para as coisas corretas, dentro da ética e da moral, e dos valores da sociedade. Então essa turma que está chegando aí, traz essa característica. Muito bem, e Kardec já se preocupava com isso. Em meados do século XIX, Kardec já se preocupava com isso. Por isso que ele dedicou todo um livro, dentro do Livro dos Espíritos, né, em relação às leis divinas ou à lei natural, que também fazia parte das reflexões de Kardec quando ele era discípulo de Pestalozzi. Pestalozzi, que tinha toda uma conduta protestante, devido aos pais, mas uma cabeça muito aberta para todas as religiões, para toda a proposta que falava do bem e do amor e da caridade ao próximo. Kardec bebeu dessa fonte. E junto com Pestalozzi, ele bebeu também da fonte das leis da moralidade. Que Pestalozzi, por sua vez, bebeu lá de Rousseau. Repare como é que as coisas vão andando, né? As coisas vão caminhando, vão crescendo. Então, de Rousseau para Pestalozzi, para Kardec, e aqui no Brasil chega pelo nosso querido Eurípides Barçanufo, colocando em prática todas essas máximas que nós aprendemos dos grandes educadores lá da Europa, numa cidade simples e humilde chamada Sacramento. E depois, quando a gente vai estudar a vida de Eurípides, a gente descobre que lá na época, onde um grande cientista, o sociólogo, o intelectual, chamado Lavater, era o próprio Eurípides Barçanufo. E quem não era menos amigo de Pestalozzi era o próprio Lavater. Amigos íntimos, trocavam correspondência. Por isso que Eurípides traz também lá para o Colégio Allan Kardec os princípios da lei natural, mostrando aos alunos que não é só as leis da física que tinha que nos preocupar, mas também com as leis da moralidade. As leis da física vai regular a matéria,
Por isso nós não precisamos ficar preocupados que hoje está de noite, será que o sol vai estar lá amanhã de manhã? Isso não precisa se preocupar, porque a lei da física está dentro também dos princípios da lei natural. E essa lei é divina. Por isso que a gente não precisa se preocupar com esse relógio que se chama universo, onde os planetas não se chocam, tudo funciona dentro de uma inteligência que para nós é impossível de mensurar, mas ela está lá. E isso então começa com a questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntando o que se deve entender pela lei natural, na sua didática objetiva, simples, começando do mais simples e chegando ao mais complexo. Então, com essa pergunta, ele dá o start, as reflexões referentes aos caracteres da lei natural. Então, a pergunta, o que se deve entender por lei natural? E os amigos espirituais responderam, a lei natural é a lei de Deus, e a única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Então, só com essa resposta, dá para a gente fazer um seminário, só com essa resposta. Então, normalmente, nós costumamos comparar as leis de Deus com as leis do homem, mostrando como é tão gritante essa diferença. A lei de Deus é imutável, enquanto que a lei do homem, ela vai se adequando ao comportamento moral da sociedade. Isso a gente percebe, gente, saindo um pouco da legislação do direito, a gente percebe até nos comerciais da televisão. Tem comerciais que temos hoje à noite, a partir desse horário, ou até aquele das 10 horas, 9h30, das novelas, né, que nunca poderiam ser exibidos há 20 anos atrás. Nunca poderia ser exibido. Então, o que é que aconteceu? A ética mudou? Não, a ética não muda. A ética é imutável também. A ética é saber o que é certo e errado, o que você deve fazer e o que não deve fazer. Os escritos mais antigos de Aristóteles, Sócrates, Platão, mostram que aquilo que eles falavam e filosofavam naquela época ainda está atual. Então, o que muda não é a ética, mas é a moral. A moral é que muda. Não vamos discutir aqui, não vamos entrar nesse detalhe, se mudou para melhor ou para pior. Nós não vamos discutir isso aqui. Mas que a moral mudou, mudou. Porque pela moral de uma sociedade brasileira de 20 anos atrás, determinados comerciais, programas de auditório ou até filmes não passariam em determinado horário. Então a sociedade foi permitindo, a permissividade foi crescendo e aí nós chegamos a um estágio que eu repito, não vou discutir se foi para melhor ou para pior. Mas não mudou. E vai mudar mais à frente. Aí a gente pode perguntar, mas nós estamos num processo de regeneração. Como é que vai ficar isso? Bom, é importante esclarecer que quando a gente adentrar a um planeta de regeneração, como repito aqui no que eu falei no início, dentro de 200, 250 anos, o mal não vai acabar. Porque o que caracteriza um planeta de regeneração é que o bem supera o mal, mas o mal não acaba. Mas não será mais esse mal que a gente vê hoje aí na sociedade. Hoje, quem acordou cedo ligou o rádio, ouviu, né, o que aconteceu em Las Vegas hoje. Essas coisas, possivelmente, eu tenho quase certeza que serão inibidas dentro de um modelo de evolução, porque esses espíritos que ainda continuam a fazer tal coisa, ou que têm, pior ainda, né, ou que têm o prazer de fazer o mal, conforme forem desencarnando, não mais poderão reencarnar no nosso planeta tão cedo.
Eles serão levados para um outro orbe para ali dar continuidade à sua evolução espiritual. E quem que vai chegar no lugar dele? Aqueles espíritos que estão atentos, estão vigilantes e estão interessados em promover a evolução do planeta, de fazer também que seja um planeta de regeneração, e o Brasil em especial, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então esse processo já começou muito antes da chegada do terceiro milênio, que é no ano 2001, que caracteriza o início do século XXI ou do terceiro milênio. Muito antes disso, esse processo já começava. Na década de 80, o pessoal lá do Eurípides, os nossos fundadores da casa, iam muito a Uberaba conversar com o Chico. E naquela época, eu acho que eu já até comentei isso aqui certa vez, eles perguntaram ao Chico sobre esse problema que estava acontecendo, das diferenças econômicas, sociais, né, esse nível exorbitante de discrepância econômica e social. E o Chico falou que a tendência era ficar mais complicado um pouquinho. Porque na linguagem mineira que o Chico usou, foi isso que eu comentei aqui alguns anos atrás, alguns vão lembrar do que eu falei, o Chico usou um termo bem mineiro, né, para caracterizar isso aí, dizendo, por exemplo, que o plano espiritual superior estava raspando o tacho do umbral. Foi o termo que ele usou. Ou seja, estavam dando a última chance, a última oportunidade àqueles espíritos que ainda estão voltados para o mal, para a prática do mal, que ainda têm prazer de fazer o mal, mas é necessário dar uma oportunidade. Muitos aproveitaram, mas nós vemos pela mídia, pelo jornal, televisão, a rádio, que outros tantos não souberam aproveitar. Não souberam aproveitar. Então, quando a gente relê minuciosamente a resposta dos Espíritos, nós começamos a entender. A lei natural é a lei de Deus, única e verdadeira, ao contrário da lei do homem, que a cada geração, algumas décadas depois, vai se aprimorando por uma necessidade coletiva e social. E vai acontecer isso. Mas isso não se faz todo ano. Não dá, não temos condições para isso. Então, a gente mudou a lei, a última foi mudada, passou algumas décadas, há necessidade de mudar, aprimorar, e assim vai, conforme a nossa evolução intelectual e também moral, para proteger a sociedade, para conviver no relacionamento interpessoal com a sociedade que nos cerca. Portanto, tem que haver diretrizes para isso. Mas o homem de hoje tem uma dificuldade muito grande de entender essas regras. Não em todo o planeta. Vamos focar aqui no Brasil, os latinos em especial, têm dificuldade de entender. Até determinadas deliberações que fazemos nas reuniões de condomínio, traçamos alguns códigos de conduta, lá nós não respeitamos. Como é que a gente vai respeitar uma lei maior? Música proibida a partir das 22 horas. E o cara continua tocando lá o disco dele lá alto, em bom som, deixando todo mundo acordado. Se dentro de um condomínio a gente não consegue colocar em prática coisas que nós combinamos previamente, de forma até cordata, e numa sociedade com milhões de pessoas convivendo. Daí a lei tem que usar alguns artifícios, a lei do homem, uma mão pesada, podemos dizer assim, né? Hoje todo mundo usa cinto em automóvel. Entrou no carro, a primeira coisa que eu fazia antes da lei pegar, que tem isso também, teria que pega, teria que não pega. Antes da lei pegar, a primeira coisa que eu fazia era ligar o rádio do carro. Hoje a primeira coisa que eu faço é botar o cinto no carro. Por quê? Porque eu já fui pego 2 vezes sem o cinto. E dói aonde? No bolso. Dói no bolso. Então hoje você está em casa, tranquilo, e recebe lá uma correspondência, multa. Puxa vida, recebi mais uma multa, mas essa aqui não fui eu não.
que esse dia, nesse local, não era eu não. Aí você vai vendo, era eu sim. Tem até o adesivo do meu carro ali, fui eu sim. Vai doer no bolso. A lei de Deus é quase a mesma coisa. Só que dói na nossa consciência, para aqueles que, como eu falei no início, têm consciência para tal. Tem uns que estão na fase inicial mesmo, da infância do espírito, que não estão nem aí. A moralidade, os problemas dos valores, não estão nem aí para ele. E para isso, temos a reencarnação a nosso favor. Vai chegar um momento que esse espírito vai entender a importância de saber lidar com o próximo. E aí ele vai entender o espírito da lei. Então não vai precisar nem de códigos civis, né, em relação à nossa postura, à nossa conduta. O seu código de ética e de moral do espírito vai falar mais alto. Mas para isso, isso quem me falou uma vez foi o Altivo, lá no Leon Denis. O Altivo falou para a gente, visitando a casa de Eurípides, né? O Altivo falou assim, olha, para chegar a esse estágio em que o espírito ele vai entender perfeitamente o que pode, o que não pode fazer, está dentro de um código de ética divino, dentro do seu eu interior, será necessário mais uns 700 anos reencarnando. Isso foi o Altivo que falou para a gente. E quem frequenta o Leon Denis sabe disso, né? 700 anos ainda reencarnando, não sei quantas vezes, eu não sei quantas encarnações vocês já tiveram. Eu não tenho nem ideia quantas ainda serão necessárias para a gente compreender, a conjugar, como eu falo para a garotada lá da mocidade do Eurípides, conjugar dois verbos, o verbo amar e o verbo perdoar. Não sei quantos anos, quantas encarnações, mas a mágica do negócio é que você não perde aquilo que conquistou. Você sai do zero e aos pouquinhos vai agregando valor ao seu bom senso, à sua lógica, à sua compreensão, aos seus códigos morais. Cada encarnação você vai evoluindo um pouquinho. Vai. E se existe aquela máxima da doutrina, é aquela que todos nós fomos criados para a felicidade. Mas aqui na pergunta aqui, ele diz, a resposta, ele diz assim, que quando a gente foge, ele diz aqui, ele indica o que deve fazer, o que não deve fazer. Mas conforme você vai fugindo da lei de Deus, você se torna infeliz. Por isso que tem uma passagem lá no Evangelho sobre felicidade e infelicidade relativa. Porque os espíritos que habitam esse planeta, primitivo ainda, de provas e expiações, com espíritos da mesma frequência, espíritos ainda brutalizados pela ignorância, por isso que a gente vê ali que não existe felicidade na Terra. Existe felicidade pontual, mas em maior parte do tempo vivemos dentro de um processo de infelicidade, reclamando, chorando, percebendo dentro das nossas provas e expiações, solicitadas por nós mesmos, possibilidades de alavancar uma melhora espiritual, devido às péssimas escolhas que fizemos do nosso livre-arbítrio lá atrás. Lá atrás, seja de forma recente ou remota, mas alguma coisa a gente fez de errado para dar com essa situação que a gente está vivendo agora, e num momento muito delicado, que é o momento de transição. Todo momento de transição é complicado, e na Terra não é diferente. Então o Chico avisou na década de 80, muitos espíritos imperfeitos seriam chamados para a sua última oportunidade de permanecer no orbe. E as notícias do rádio que chegam hoje, amanhã a gente vai abrir o jornal, vai ver que já tem mais de 60 mortos, mais de 500 feridos. Mas isso vai acabar, pessoal. Porque esses espíritos
que atentam contra o próximo, matando de forma doentia, podemos dizer assim, não mais irão reencarnar aqui. Então dará espaço para que outros cheguem. É outra analogia que fazemos lá na Mocidade em relação à caixa d'água suja de barro. Você tem uma caixa d'água suja de barro, uma entrada de água de menos de meia polegada de água limpa, e aos pouquinhos, naquela saída também de meia polegada de água suja, aos pouquinhos as coisas vão acontecendo, a água vai ficando mais branquinha, a caixa d'água mais limpa, e quando você despertar, a caixa já está completamente pura. É mais ou menos isso que está acontecendo no nosso planeta. Aí a garotada que gosta de perguntar e é questionadora, fala logo, mas então por que eu tenho que reencarnar exatamente nesse momento, onde o terrorismo abraça todo o planeta, o medo, a violência, o medo de sair de casa agora à noite? Muitos já não vão na casa de Eurípides nesse horário com medo da volta. Não sei se aqui está acontecendo a mesma coisa, mas dificuldade, pelo que a própria mídia nos coloca dentro de casa. Porque também nós temos uma certa responsabilidade nisso. A gente gosta de ouvir isso, né? Então a gente sintoniza na televisão, no rádio, onde tem aquelas reportagens que faz com que a gente viva nesse clima, potencializando algo que já é grave, mas deixando ainda mais complicado, espiritualmente falando, inclusive dentro da nossa casa. Então a gente convida a que esses irmãozinhos que pensam dessa maneira também participem disso na nossa casa. A gente abre a porta para eles. E hoje tem mais de 100 canais de televisão, né? Mas a gente vai botar naquele que vai falar, né, dos assassinatos, dos ônibus que pegaram fogo, aquele negócio todo. Mas porque atrai, apetece. Então não é você sozinho que está vendo aquilo, não. Se atrai uma nuvem de espíritos também que gostam daquilo, que gostam de comentar aquilo. Então o medo adentrou a nossa casa, mas no planeta todo também, de todo o planeta, isso já é uma realidade. Mas com o tempo, a higienização planetária, como da caixa d'água, se fará presente. Então espíritos já estão reencarnando com essa proposta. E certa vez, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, nas palestras da rádio, nós ouvimos uma coisa que mexeu muito comigo, né? Isso foi no início do ano, em que espíritos já preparados para essa nova postura em relação ao conhecimento da lei natural, trazendo a verdade de Jesus para o nosso planeta, são espíritos voluntários de um processo de transformação desse status quo que está aí, dessa máquina enferrujada, já corrompida há muitos e muitos anos. Eles virão à frente no compromisso de serem os primeiros a bater de frente com essa máquina. E muitos poderão ser assassinados porque serão os primeiros a bater de frente com esse status quo que hoje alimenta a corrupção e a falsa moralidade dos nossos líderes. Mas são espíritos voluntários. Isso no planeta todo, gente. Não é só no Brasil, não. Em todo o planeta. Eles virão à frente para quebrar, desmanchar, né, essa máquina já enferrujada pela corrupção, e que os outros que virão depois terão mais facilidade. Então muitos já programam a sua reencarnação sabendo o que poderá acontecer dentro da área da educação, da saúde, da segurança, da política, sim, porque isso vale para tudo.
E eu não me esqueço nunca do Chico dizendo: orem, orem pelos seus governantes, pelos políticos do Brasil. Isso na década de 70. E ele dizendo assim: eu não gostaria de estar na pele deles ao retornar à pátria espiritual. Chico falando isso. E ele dizia também que muitos, ao chegar na pátria espiritual, no seu contexto perispiritual, não tinham rosto, a face, pela vergonha com que chegavam na pátria espiritual. O Chico falou isso aí. Então, por isso que ele dizia, e sempre nas biografias dele, nas páginas que ele deixa por aí, algumas lidas hoje ainda na rádio, pede para orar, e orar muito por esses espíritos que vieram com o compromisso de modificar, e alguns conseguiram, mas muitos perderam a viagem. Mas as leis morais servem para todos. Não deu agora, vamos programar uma nova reencarnação. Vamos tentar amar, perdoar, praticar o bem. Ouviu uma fofoca, deixa para lá, não vai levar a nada. Esquece, perdoa, siga em frente. E a felicidade, então, se torna relativa na Terra, porque ela está ligada a coisas materiais. Ao carro mais novo, a televisão de maior, polegada, a casa todo ano entra em reforma, tem que botar móveis novos, e é como se fosse um brinquedo de uma criancinha que ela recebe no Natal. O brinquedo caro, que na hora que ela abre o presente, ria, fica alegre, brinca, mas no dia seguinte o presente já está encostado lá no canto da casa. Crianças espirituais. Emmanuel está certíssimo. Então é reencarnando que a gente vai aprender esses valores entre o bem e o mal, da ética, da moralidade, reencarnando tantas vezes quanto for necessário. Porque voltando ao que nós falávamos da máxima, se existe uma máxima na doutrina, é que todos foram criados para serem felizes, e seremos. Depende de cada um. Onde poderíamos imaginar que um alarico, rei dos visigodos, fosse hoje Jesus Gonçalves, mentor de uma casa espírita chamada Seói, pertinho da nossa, lá na Taquara. Alarico hoje é mentor de uma casa espírita. Matava tudo que andava na face da terra. Andava, matava. Só parou na Itália, em frente a Santo Agostinho. Parou por causa desse grande espírito, um poder magnético incrível, dizendo: por favor, não invada as igrejas onde estão as crianças, as mulheres, mate-me se for necessário, mas pare aqui. E ele parou ali, deu meia volta e foi embora. Se não fosse Santo Agostinho, teria dominado toda a Europa. Hoje é mentor de uma casa espírita. Então nós poderemos também, pensar tal coisa, cada um de nós. Ainda podemos dizer algo mais: teremos um planetinha para tomar conta. Porque nós vamos chegar ao estágio que Jesus está hoje. Claro, hoje, anos-luz de distância de cada um de nós. Mas pela lei da evolução, pela lei do trabalho, a gente sabe que nós vamos chegar lá. Vai levar um bom tempo, mas teremos um planeta para tomar conta. E outra pergunta que ele diz aqui, que essa lei, a lei de Deus é eterna, ele diz, os Espíritos, eterna e imutável como o próprio Deus, mas não como as suas leis da terra. E conforme o homem foi evoluindo na Terra, a gente pôde compreender isso, Porque
a lei de Deus está dentro de nós. Inclusive, é uma pergunta que Kardec faz aqui, né? Perguntando aonde, deixa eu ver, conhecimento da lei natural, que é, onde está escrita, 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, na nossa consciência. Então a gente já vem com aquele embriãozinho aqui, que vai, é como uma flor, né? Que vai se abrindo conforme as nossas experiências, as nossas encarnações, a gente vai compreendendo melhor. Porque existe aquele que eu falei no início, aquele que não está nem aí. Erra e não está nem aí para o próximo. Continua dentro daquele seu ninho de egoísmo, de egocentricidade, que não está nem aí para o companheiro do lado, o irmão mais próximo. Está nem aí. Mas para aqueles que já deram um passo maior, né, a consciência grita. Inclusive, se existe inferno, não é esse inferno de Dante, a gente sabe que não existe. Mas se existe um inferno, é a nossa consciência lá na pátria espiritual, sabendo o que a gente podia fazer de bom e não fizemos, negligenciando o tempo e a oportunidade. E se existe inferno, é a nossa consciência latejando lá, até você conseguir reencarnar de novo e melhorar o quadro que você deixou mal desenhado na última encarnação. E aí é que vem a dor. Aí é que vem a dor. A lei dos homens faz com que a dor ocorra no bolso, né? Na carteira. A lei de Deus é diferente. Como a gente está trabalhando com a consciência, a dor moral é muito mais dolorosa. Muito mais dolorosa. Mas isso apenas para aqueles que já atingiram esse grau de preocupação. Portanto, da mesma maneira que Jesus Gonçalves chega hoje a um estágio de espírito de uma esfera iluminada, trabalhador do Cristo, daquelas esferas lá de cima, nós poderemos chegar. Foi dada a oportunidade a todos, inclusive a esses que a gente chama de assassinos, criminosos, terroristas. E aí eu vou pedir permissão a repetir a mesma historinha que eu contei da última oportunidade que estivemos aqui, por causa desses fatos que estão ocorrendo em todo o planeta, em especial nos Estados Unidos, em Los Angeles. Também teve um caso bem menor na França, em Marseille. Gente, foi dada a oportunidade para eles. Muitos estão aproveitando, muitos mesmos. Muitos estão aproveitando. Imagine então um cenário de um povo extremamente fiel ao seu Deus. Um povo que amava o seu Deus. Vivia de forma pacífica, com sua família, filhos, maridos trabalhando no campo, na lavoura, no gado, as mulheres trabalhando no campo, as crianças brincando na relva, e de uma hora para outra olha para cima de uma montanha e percebe um barulho diferente, galope de cavalos velozes, descendo aquele morro, com um uniforme estranho, com os capacetes reluzentes, espadas voltadas para cima, e no peito uma cruz, simbolizando os valores do Cristo e o respeito por Jesus. Eram os cruzados, descendo o monte, e matando todos aqueles que apareciam na sua frente, porque aquelas pessoas que amavam o seu Deus, chamados muçulmanos, estavam ocupando o local da Terra Santa, inimigos da igreja. E eles foram lá exatamente, segundo a história, para libertar o solo sagrado
dos infiéis, que é uma mentira deslavada. Hoje nós sabemos que a cruzada, todas as mais das 12 que nós conseguimos estudar, todas foram provocadas para também roubar o tesouro dos irmãos muçulmanos. Nós não vamos também aqui contar a história, porque o Vaticano é um dos 3 países mais ricos do mundo e um pouquinho maior que a Praça Sans Pena. Não vamos também... A história mostra isso. Inclusive, o espírita tem que ter um cuidado tremendo de falar sobre isso, porque muitos de nós, segundo Emmanuel, estávamos naquela época também. O espírita de hoje é o padre e a freira que no passado, à sombra da cruz do Cristo, humilhou, roubou, vilipendiou os irmãos inocentes, em nome de Jesus, mandando matar em nome de Jesus. Guerra santa. Isso há mais de 14, 16 séculos atrás. Vamos voltar ao tempo de hoje. O Chico dizia, está raspando o tacho, não falava isso? E no meio desse pessoal veio alguns desses irmãos muçulmanos que até hoje não conseguiram e não terão chance em pouco tempo de perdoar o que fizeram com as suas famílias, com a sua terra, com as suas casas, com o seu patrimônio, mulheres, crianças. Não perdoam até hoje, mas pela lei divina tem que ser dada a oportunidade. Reencarnar em várias faces do planeta. E a gente percebe pela mídia que até hoje não perdoaram. É a forma que estão demonstrando do ódio e da raiva desses seus assassinos. Então, o ponto que eu queria voltar, que eu falei aqui no início do ano, foi quando, no final do ano passado, no encerramento da aula, do último dia de aula, numa palestra que fizemos na nossa faculdade, trouxemos um companheiro de São Paulo, filósofo e sociólogo paulista, para fazer a palestra de encerramento do semestre letivo da nossa faculdade. Foi naquele momento que houve aquele atentado em Nice, vocês devem estar lembrados, pegaram um caminhão e saíram por dentro daquelas ruas de pedestre, que no momento estava fechada para um evento de Natal e Ano Novo, em Nice, onde morreu muita gente, muitos inocentes. Foi naquele momento. E esse companheiro falou para nós o seguinte, que naquele exato momento, muitos, todo o planeta, estava apontando o dedo na cara dos irmãos muçulmanos. E a gente sabe que a religião muçulmana é uma religião de paz. O Alcorão fala de paz, de amor ao próximo, de caridade. Estamos falando aqui de uma minoria que está levando medo a todos os cantos do planeta. Então, o nosso companheiro falou que hoje muita gente está botando o dedo na cara dos irmãos muçulmanos, culpando por tudo que está acontecendo em matéria de adentrar o medo na nossa casa, de não poder mais sair às ruas, ir aos cinemas, teatros, restaurantes, porque o medo também está muito forte lá fora, pessoal. E aí o nosso companheiro pediu para que a gente refletisse, porque em toda a história da humanidade, ninguém matou mais do que os cristãos. E a gente não está falando só de cruzadas não, viu, pessoal? Tem Inquisição aí no meio. E outras coisas muito piores. Então, cuidado ao criticar os irmãos muçulmanos. Oremos por eles também. Por esses espíritos que não conseguiram perdoar. Por uma dor, talvez, que nós não vamos nunca conseguir entender. Vamos orar por eles.
pelos seus entes queridos que estão ali ao lado deles, tentando trazê-los para o caminho do bem, mas eles estão tão fincados ao mal, como estratégia de uma resposta à altura, que não estão vendo tal coisa. Vamos orar também por aqueles governantes desses países que em breve estarão se confrontando por pura vaidade do ser humano, por puro orgulho, vaidade ainda, de crianças, de espíritos ainda infantis, jogando a vida do planeta como se estivesse brincando de videogame. Vamos orar por eles também, porque eles são quase que fantoches, marionetes, nas mãos de vários espíritos obsessores. E isso que aconteceu, foi ontem à noite, ficamos sabendo hoje de manhã em Las Vegas, acontece em países como os Estados Unidos, em que a liberdade, entre aspas, se faz presente em qualquer shopping, onde vende armas à vontade e onde a justiça do homem daquele país permite a pena de morte. E quando você condena alguém à morte, de forma brutal e violenta, como ocorre lá, optando, poderia ter uma outra estratégia. Por isso que a gente continua com a campanha da FEB aqui no Brasil, de nunca mais entrar a pena de morte aqui. E já tem uma corrente lá em Brasília pensando nisso, hein? Inclusive com irmãos protestantes na bancada. De tempos em tempos isso volta. É o aborto, pena de morte, eutanásia, campanhas permanentes da FEB hoje. Que isso nunca aconteça no Brasil, porque nos países que acontece a pena de morte, acontece exatamente isso. Qual é a visão da doutrina espírita em relação a isso? Você teria um tempo para trabalhar aquele espírito, mesmo sabendo, não, esse espírito não tem jeito, você sabe disso? Você sabe disso? Às vezes no finalzinho ele se arrepende. Como aquele fabricante, ontem saiu uma matéria, né, sobre o fuzil AK-47, né, sobre o inventor do fuzil. Muitos não sabem, ateu, né, ateu, como qualquer grande ícone da União Soviética de antigamente, mas no finalzinho da sua vida, ele escreveu uma carta, porque a sua consciência doía, porque a sua invenção ajudou a destruir várias vidas inocentes. Ele dizia que a culpa não era dele, a culpa era do governo, era dos homens, dos governantes, eles é que se matavam entre si. Mas no finalzinho ele escreve essa carta, dizendo que realmente ele iria para a pátria espiritual, mas ia levar um remorso imenso. E até hoje ele deve estar vivendo com esse remorso. Foram milhões de almas que a sua invenção ajudou a destruir. Portanto, meus irmãos, em relação a tudo isso que está acontecendo hoje, vamos continuar convicto que a lei divina é imutável. Nada está perdido, nada está destruído, abandonado. Aquele papo que chegamos no fundo do poço é mentira, que estamos desgovernados é mentira. Jesus ainda está no leme, ainda é o governador do planeta. E tudo o que está acontecendo está dentro do planejamento dessa lei divina. E ninguém está encarnado aqui nessa época por acaso. Por causa de quê? Dos efeitos das opções do passado. De uma maneira ou de outra, de uma maneira direta ou indireta, lá atrás, nós provocamos tudo isso que está acontecendo hoje. Até pela nossa isenção, pelo nosso não compromisso com a causa de Jesus. Direta ou indiretamente, provocamos tudo isso que está acontecendo. Daí a dificuldade de estarmos vivendo hoje na nossa comunidade, no nosso bairro, no nosso estado. Tudo está certo, como diz uma mensagem de Emmanuel pelo Chico. Tudo está certo.
O que está faltando para a gente é fé para entender os nossos erros e entender que esta é uma nova oportunidade que a gente tem de melhorar. Inclusive, já chegamos a uma casa espírita. Já chegamos a uma casa espírita. Então vamos aproveitar ao máximo o tempo que nos resta para deixar de falar, de reproduzir, de replicar, até pelo WhatsApp, né? Que agora é uma maneira mais fácil do medo entrar dentro de você. Só coisas ruins. Vamos fazer a campanha de colocar coisas boas no WhatsApp. Valorizar as coisas boas. Recebeu? Isso não tem como mudar, você vai receber. Deixa lá. Ah, vou mandar para o outro grupo. Não manda não. Não serve para nada, não presta para nada. Vai gerar mais medo. A bola de neve vai continuar a crescer, crescer e vai parar onde? Então, pare ali no seu celular. Não passe mais nada à frente. Passe só coisas boas, lúdicas, maravilhosas. Realce a beleza da nossa terra, da nossa pátria, do nosso planeta. O nosso tempo já está se esgotando, mas fica aqui a reflexão de que Jesus ainda está no leme. Nada está perdido. Vamos ter mais fé e que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.